Olá pessoal, seja bem-vindo ao episódio sobre lucro real e presumido, os impactos da reforma sobre esses dois regimes. Só para te contextualizar, nós já criamos dois conteúdos, um sobre o conceitual da reforma tributária, que a gente já fez no ano passado, mas a gente atualizou aí com as novas normas que saíram. A gente fez um específico para Simples Nacional, e aqui o nosso foco é tratar sobre as empresas de lucro real e lucro presumido. Então, nesse conteúdo, antes de a gente iniciar, eu queria que você comentasse aqui, deixasse suas dúvidas, desse uma curtida aí no conteúdo, porque acaba ajudando a gente a produzir mais conteúdos, então é muito importante para você entender um pouquinho esse conceito. Então a gente está se esforçando em passar essa parte estratégica conceitual sobre a reforma tributária, sobre os impactos para 2027. Lembrando que 2027 a gente está gravando agora esse vídeo, agora final de maio, então já falta só 6 meses para 2027, para você entender um pouquinho como funciona isso. Primeiro ponto que a gente queria falar, aqui a gente fez uma apresentação, tá? E aqui, só para dar um overview sobre o que a gente já falou nos outros temas, mas vai trazendo um foco para o lucro real, a diferença do modelo antigo para um novo modelo, a neutralidade fiscal, a cumulatividade que a gente já falou, a questão da metodologia do método real. Isso aqui é uma metodologia que a gente tem aqui no escritório para avaliar as empresas se cabe ou não estar no lucro real. Então a gente tem 6 passos que a gente acaba avaliando. A gente tem o impacto do split payment, tá vendo? O que será o split payment, o impacto disso realmente no seu negócio. Split payment a partir de 2029, que é o que está programado, você vai tirar o seu dinheiro de fato ali na hora do imposto que você paga. É bem importante falar sobre isso. O split payment, ele só está previsto entrar com a parte financeira de reter o dinheiro, enfim, da operação em 2029. Eu, Bruno, acredito que esse modelo vai ser muito difícil de ser implementado, porque precisa de boleto, banco, taxas que teoricamente o governo não vai suportar. Só que o governo ele fez uma estrutura para que a questão financeira do boleto ali não fosse a espinha dorsal desse modelo do split payment. Por quê? Porque ali ele vai dar uma opção para quem está recebendo a nota de recolher esse imposto naquele primeiro momento. Então, o que isso significa? As empresas grandes que você prestar serviço, ela provavelmente não vai arriscar, tá? Deixar você seguir na linha sem recolher esse imposto. Então, vai acabar que mesmo que não tenha a divisão ali na hora, na questão do dinheiro ali, né? Vai acabar que em um momento você vai ter esse impacto, porque vai ser permitido para quem está recebendo essa sua nota fiscal de poder fazer o recolhimento direto, né? Ou então travar ali a parte do imposto. E isso vai ter um impacto direto no teu fluxo de caixa. Então, a partir de 2027, né, você tem que começar a entender que você não pode mais contar com essa parte do imposto. Então, quem hoje pedala imposto, que era muito mais fácil pedalar, enfim, estou falando da parte de PIS e COFINS, tá? O IR continua do mesmo jeito, INSS, essas coisas todas. Mas isso vai ser muito difícil de você continuar com isso. E aí gera uma oportunidade para as empresas que são organizadas, que adequam o seu fluxo, que tem compliance, que sabe medir ali a questão do fluxo de caixa, ser competitivo, reduz custos. Ela vai conseguir ter uma competitividade muito maior no mercado, mas ela vai começar a ter também, às vezes, a necessidade de mudar de regime. E é por isso que a gente está nesse conteúdo falando de fato do lucro real ou presumido. Bom, o que a gente entende aqui sobre a migração, tá? A gente primeiro precisa entender qual é a sua margem, tá? Qual é o seu tipo de cliente que você, teoricamente, atua, se é B2B ou B2C, já falou em outros segmentos. Então, se você entender a sua margem, você vai, teoricamente, entender qual é a melhor
é opção tributária. E nesse conteúdo a gente vai falar especificamente de lucro real e presumido. Dito isso, o que eu entendo? O lucro presumido vai ser o regime mais prejudicado da cadeia, tá? Assim, de impacto real de tributação. Lembrando que em 2027 será somente o CBS, então a gente vai ter uma alíquota de 8,4%. E aí, a gente entende que no Simples Nacional, a alíquota lá de PIS e COFINS, se você tiver que fazer escolha por dentro ou por fora, vai ser em torno ali de 5%, você vai ter que escolher optar por 8,4%, enfim. Mas o impacto ali de 2% de margem e tal, ok. Só que você vai te gerar mais oportunidade de competitividade com os outros clientes, então isso acaba que você vai conseguir tomar crédito, então você vai conseguir, teoricamente, diluir esse impacto. Na do lucro presumido, a gente tem uma análise aqui, aí uma análise minha interna, que a gente só vai conseguir avaliar depois, que ela de cara sai de 3,62 de alíquota para 8,4. Então a gente está falando em torno de 5 pontos percentuais de alíquota de margem. Então a gente está falando que hoje o presumido é uma alíquota de 18%, ela já vai para 23%, 22%. E aí que começa, mas Bruno, eu vou tomar crédito. Mas a realidade é que as empresas de lucro presumido, ela já tem por si só, ela já opta por essa opção tributária porque ela já tem uma margem ali, ela tem poucos créditos, poucas despesas. Ela é um simples avançado, vamos dizer assim, né? Onde você não consegue mais estar no simples e você opta pelo presumido. Então, assim, porque você já atinge ali um faturamento de 1 milhão, 2 milhões por ano, 2 milhões e meio, e aí você vai entender que o lucro é o simples, não faz mais sentido, e você faz o do lucro presumido. Aí, nesse sentido, se você está no lucro presumido, entenda uma coisa, você vai ter que tentar entender como vai funcionar esses teus impactos para, teoricamente, você avaliar a migração para o lucro real. Por quê? Porque você já vai de cara aumentar 5 pontos percentuais do que você teoricamente paga hoje. Tendo mas eu vou ter o crédito. Ok. Mas aí você tem que começar a ter um conceito que é sobre a margem do seu lucro. Se hoje você tem uma margem de 10, 20, 30%, talvez você vai ter que continuar no lucro real e absorver esse teu aumento de carga tributária, tá? Porque você não vai ter como fugir muito em relação a isso, tá? Então, eu entendo que as empresas de lucro presumido, elas sim vão ter um aumento de carga tributária. Mas Bruno, eu vou ficar no lucro presumido porque se eu faço a projeção para o lucro real, vou pagar muito de imposto de renda e contribuição social. Aí você vai falar, caramba, verdade. Então, você vai ter que imputar isso dentro da margem do seu produto. E aí você vai ter que ficar mais eficiente nos seus custos para você poder, às vezes, absorver e o seu preço ser absorvido pelo mercado. Então, a do lucro presumido tem um grande desafio de competitividade ao longo do tempo. E só para pontuar, né, que a gente está falando da reforma, são 2 impostos e tal, mas o IR e contribuição social não estão na reforma. Então é outro tipo de cálculo que no lucro presumido ele é presumido em cima de uma margem e no lucro real ele é o lucro de fato que você teve. Então, o lucro presumido, você vai ter que entender se essa margem que fica no final com essa aumento de carga tributária possa ser suprida por esse aumento de carga tributária. Sobre o lucro real, o impacto de fato no lucro real é que talvez, aqui ó, um comparativo, a principal vantagem, justiça tributária, paga menos do que lucrou. Principal vantagem, simplificação, operação e menor risco de compliance. O que de fato no lucro real a gente entende, né? O mercado entende e a gente está batendo muito na tecla que o lucro real vai passar a ser uma grande opção para todas as empresas. E tem gente que fala assim, não, mas o governo está forçando as empresas para o lucro real. Não sei se está forçando ou não, mas o lucro real vai passar a ser uma análise obrigatória de todas as empresas.
Inclusive aquelas que estão no simples, e vai ter que avaliar ali qual é a melhor opção. Por quê? Exemplo. Se hoje você tá no simples e você no tua margem final ali tá de 10%, 5%, e dentro da sua operação você tem muito fornecedor, por exemplo, de compra que você tem fornecedor de sistema, você tem toda a sua base ali legal de notas emitidas contra você e tal, você está perdendo esse crédito no Simples Nacional. Então pode ser que sua análise ali de tributação não faça mais sentido você tributar por faturamento. Mas tem um outro ícone que dentro do Simples Nacional sempre vale uma análise, que é a questão do INSS. Né? Se você tem custo de folha no lucro real, você tem um aumento de carga tributária em torno ali de 28% do custo da folha. E no Simples você não tem. Então é uma análise que tem que ser feita muito em relação ao custo de folha. Aí entra a questão da terceirização, entra a questão do nosso método do real que a gente tem, que a gente fala sobre essa transição. Então, assim, o lucro real dentro da reforma tributária, ela tem que ser analisada, assim como todos os regimes, mas ela tem que ser analisada especificamente nessas opções que você tem de fornecedor, de crédito. Então, assim, se você é empresário, teve sempre medos, o lucro real não é para mim, vai ter aumento de fiscalização, isso aqui lá o que, cara, vai, e você vai ter que começar a organizar o seu financeiro, seu fornecedor, a sua empresa como um toda com a questão da reforma tributária. E muito empresário, ele não está entendendo, teoricamente, o impacto real do seu negócio sobre a reforma tributária. Todo mundo está entendendo, não, mas é só tributário, eu vou pagar mais ou menos impostos. Ele vai ter a necessidade de você que é empresário olhar como o seu negócio todo. Gestão de estoque. Você tem que avaliar, por exemplo, eu estava vendo lives, né? E é verdade. Com a simplificação, né, que a gente falou no outro episódio, que o produto agora passa a ser tributado no destino, o que isso vai fazer? Então, muitas empresas têm logísticas em lugares aonde teria ali por algum subsídio fiscal, ela não vai mais precisar ter. E aí você vai ter uma redução de custo operacional dentro do seu negócio. Tudo bem, a partir de 2029, enfim, mas as empresas precisam se preparar para quando é e-commerce, tá? Por exemplo, essa parte de serviço, Barueri, 2%, quanto é que é o aluguel lá? Eu já trabalhei, tive cliente lá, é absurdo. Você voltar para o Rio de Janeiro, muita empresa do Rio de Janeiro foi para lá porque era 3% para 2% de ISS. Então, assim, você vai precisar analisar e tem oportunidade tributária em relação a isso. Então, quando você migra e mira para o CBS e IBS, você tem que migrar, olhar também para toda a tua estrutura de custos e toda a tua estrutura operacional e toda a tua estrutura financeira que vai operar em relação a todo o seu negócio. Então não é uma simples escolha tributária, tá? Eu quero deixar isso bem claro. O que a gente montou aqui? Quando o simples é a melhor opção? Operações 100% B2C, quando você vende para clientes final, consumidor final. Folha alta, tá vendo? Porque a folha tem um custo muito elevado. Baixos volumes de insumo. Empresa com poucas compras, baixos custos, não tem o que acreditar. Então a gente entende que esses 3 pilares são necessários quando o simples é melhor. O contador, isso aqui é muito importante, tá? Porque o contador, a partir de agora, ele vai ter uma importância no seu negócio para te trazer essa opção estratégica sobre o todo.
Então, se o teu contador for limitado em relação à tua estratégia, ao teu negócio, ao crédito que você pode consumir, a ficar ligado, te dar insight do que você vai fazer, você provavelmente vai ter dificuldade em passar por isso de uma forma mais por menos danosa para o seu negócio, tá? Então, assim, o que você precisa entender para você começar a avaliar a mudança? O diagnóstico, a gente tem que fazer um diagnóstico, a modelagem, para a gente saber qual o melhor lucro real presumido, a sua adaptação de sistema, a estruturação de fluxo de caixa, a tua decisão de regime, de implementação. Então, isso tudo aqui é muito importante você ter noção de fato numa transição tributária para o lucro real. Então, a gente falou um pouquinho conceitualmente, enfim, sobre tudo, só que eu só quero deixar para vocês um recado. Quando o lucro real é a melhor opção para a sua empresa? Quando o lucro presumido é a melhor opção para a sua empresa? E quando o Simples Nacional é a melhor opção para a sua empresa? Você provavelmente está perdido e está se questionando. Então, vamos por métodos de eliminação? Vamos lá. Se você fatura até 1 milhão por ano, tem um custo alto de folha e vende para B2C, para cliente final, 95% melhor você estar no Simples Nacional. Ok? Lucro presumido. Quando é a melhor opção do lucro presumido? Com a ressalva que o lucro presumido é o regime que provavelmente é mais difícil de você contornar o aumento de carga tributária. É inevitável que o lucro presumido vai ter um aumento de carga tributária. Ok? Por esse simples fato que eu falei, que vai passar de 8,4 para 3,65 de PIS e COFINS. Então, assim, tem um cenário, e geralmente são empresas que optam pelo lucro presumido porque a sua margem é elevada. Então, assim, o lucro presumido vai ter impacto. Mas dito isso, quando o lucro presumido ainda é melhor, quando você não pode estar no Simples Nacional, ok? Porque você estourou o faturamento ali de 4 milhões ali por ano, e quando a sua margem de lucro é muito alta. Então, por exemplo, você tem uma margem de lucro ali de 50%, 60% de tudo que entra é lucro. Então, assim, nesses casos, o lucro presumido ainda vai ser a melhor opção. Tá? Ah, Bruno, tem negócio das 50%? Tem. Negócio de educação, de youtuber, que aí trabalha com a sua mão de obra, com mentorias e tal. São negócios que têm mais de 50%, 60%, 70%. Né? Então, assim, são margens bem elevadas. Quando você faz esse serviço de consultoria, treinamento, então, assim, são bastante elevados a margem desses negócios. Então, nesse caso específico, o lucro presumido vai ser melhor. E para todos os outros casos, provavelmente o lucro presumido, o lucro real pode ser um bom caso. Então, se você tiver uma margem ali pequena, se você não tiver um custo de folha muito elevado, se você tiver muito insumo, muito compra, provavelmente o lucro real vai ser mais vantajoso para você de maneira geral. Geralmente aqui na SBF a gente coloca empresas aqui no lucro real, são empresas que trabalham com uma margem pequena, tá? Abaixo de 10%, e empresas em que tenha um faturamento ali que a gente entende que vai ter opções de crédito, né? E com a folha um pouco abaixo, né? Assim, e a gente às vezes oferece, às vezes a gente orienta de olhar para a sua folha de pagamento e ver o que você consegue terceirizar de fato ali dentro. Porque quando você migra para lucro real, é bastante difícil, é bastante impactante o INSS patronal. Exemplo,
Se hoje você está numa empresa que você tenha 100 mil de folha de pagamento, se você migrar para o lucro real, você vai ter 28 mil só de INSS patronal, tá? Ah, Bruno, no Simples você não tem o INSS patronal? Tem, mas já está embutido dentro do seu faturamento. Então, você não faturando, você não paga o INSS patronal. Se você faturar, você paga lá que é 2, 3% sobre o faturamento. Então, o INSS patronal ele é muito impactante para a sua opção ali. Mas tem empresa que não tem muito o que fazer, porque ela tem que migrar, porque o seu faturamento estourou e não vale mais a pena estar no Simples Nacional. O Simples Nacional, quando você fatura acima de 2 milhões por ano, ele já vai para uma alíquota de 15, 16, 17%, que é muito elevado. Então, às vezes, o impacto, né, do INSS patronal é absorvido por esse faturamento em cima da sua tributação em cima de faturamento, que não faz muito sentido. E aí, um ponto em que você tem que avaliar a terceirização. Bruno, mas tem empresas que contratam a sua própria empresa, que contrata a mão de obra, emite nota de uma para outra, isso é crime e tal. Vamos lá, gente. Você, quando monta uma empresa, você pode montar uma empresa de terceirização e a sua empresa ser um outro segmento. Você não necessariamente precisa contratar os funcionários de uma empresa, como é simples. Enfim, você não tem nisso, não é crime. O que você precisa tomar cuidado é ter substratos econômicos que comprovem essa ligação da sua outra empresa, independente da sua empresa. Que essa empresa que você criou, ela não seja somente para você emitir essa nota e teoricamente ter esse custo individual, tá? Então, qual outro cuidado você tem que fazer? Você está num outro ambiente, eu vou terceirizar funcionários e esse funcionário é da minha outra empresa. Você precisa que os seus funcionários sejam encarados como terceirizado, que você talvez preste serviço para outros segmentos, que você você tenha uma identidade de terceirização. Se você tiver isso, você pode ter uma empresa que vai prestar serviço para outras empresas e está ligado ali nessa questão da terceirização de estrutura interligada, tá? A gente criou aqui, presta também atenção nisso aqui, que é o método real da SBF. A gente vai destrinchar esse método real num outro conteúdo, mas é só para vocês entenderem o que a gente de fato opera aqui no método real. A gente analisa o seu faturamento, tá? Para saber se ali de fato você precisa estar no lucro real ou não. Margem de lucro. A margem de lucro é fundamental e eliminatório para você, teoricamente, tá ou não no lucro real. Um ponto. Empresas do lucro real, empresários, não sabem nem o que é sua margem de lucro. Aí fica naquela situação do caixa. Não, eu tenho meu fluxo de caixa aqui, o meu lucro é tão. O caixa não é o lucro, tá? Então eu sou muito contrário a essa visão de que o caixa é rei. O caixa não é rei. Porque quem define o seu lucro, quem define a sua insolvência, quem define a melhor tributação não é o caixa, ok? Ele é o seu lucro. Ah, Bruno, qual é a diferença? Muito simples. O que é o lucro? Você faturou. Só que seu custo de folha entrou agora, esse mês. O seu custo de aluguel. Só que você vai pagar no mês seguinte. E aí você pode atrasar o seu imposto, você pode atrasar fornecedor e você entender que seu caixa você sobra 30%. Você tem uma margem de lucro de 30%, porque você está utilizando a margem. Mas você parcelou aquele fornecedor em 10 vezes de um custo que já ocorreu. Então você pode estar dando prejuízo e pensando que você está dando lucro porque você está pedalando o seu caixa. Então o caixa ele não tem a visão estratégica para você tomar a decisão do melhor regime tributário. Fique bem claro isso. Processos internos. A gente avalia a maturidade do seu RP, estruturação, se você está preparado. Custo de pessoal.
Qual é o seu custo pessoal? Como é que é o impacto da terceirização? Como é que a gente pode avaliar isso? Estruturação societária, tá? Se você consegue, dentro da sua estrutura societária, ter sócios que possam trazer uma terceirização sem afetar essa estrutura societária. E o impacto da reforma tributária. O que o impacto, se mesmo com a reforma tributária valerá a pena você estar no lucro real. Esse é o método real que a gente desenhou como projeto da SBF Contabilidade. Ok? Se você tiver alguma dúvida, comente aí, vai lá no nosso Instagram, tem aqui o meu contato direto, pode entrar em contato comigo para tirar as suas dúvidas, tá bom? Se você gostou do conteúdo, clica, compartilha, comente, que isso é muito importante pra gente. Qualquer coisa, entre em contato lá com a gente, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.